terror silencioso, a história horripilante de Mary Sarruti, a mulher presa por 2 anos em sua própria casa. O mistério de Mary Sarruti, o terrível destino da mulher que desapareceu por 2 anos em sua própria casa. Em 2015, no coração de Houston, Texas, vivia uma mulher de 61 anos chamada Mary Sarruti. Ela morava sozinha com seus gatos e mantinha tapeçarias nas janelas para manter sua privacidade. Mary era uma pessoa reservada e levava uma vida bastante isolada. Seus parentes mais próximos eram primos que moravam em outro estado, então ela levava sua rotina diária tranquilamente. Não recebia muitas ligações e ninguém costumava verificar como ela estava. No verão de 2015, os vizinhos começaram a ficar preocupados quando notaram que a correspondência estava se acumulando na frente da casa de Mary. Além disso, uma das janelas da frente estava quebrada e não foi consertada por semanas. Finalmente, em 5 de maio de 2015, Mary foi reportada como desaparecida por seus amigos, pois ela parou de atender as ligações. A polícia foi até a casa dela e investigou, mas não encontrou nenhum vestígio de Mary. Seu carro ainda estava na garagem, mas ela havia desaparecido completamente. Suas contas bancárias não foram movimentadas e a casa estava intocada. 1 ano depois, ainda não havia nenhuma pista sobre Mary. A casa começou a ficar abandonada, com árvores e arbustos cobrindo o alpendre da frente e seu carro apodrecendo na garagem, já que o banco não recebia os pagamentos da hipoteca. 2 anos depois, o banco finalmente tomou posse da casa, limpou a propriedade, cortou os arbustos e a colocou para alugar. Em poucos dias, um jovem casal se mudou para lá, pensando que tinham encontrado a casa perfeita. No entanto, a terrível descoberta ocorreu quando o novo morador fez uma ligação para o serviço de emergência 911. Ele encontrou um esqueleto infestado de ratos, preso em um espaço de cerca de 15 a 20 polegadas atrás da parede do banheiro. A polícia instruiu o morador a não mexer no local até a chegada das autoridades. Quando os especialistas chegaram, ficou claro que os restos mortais estavam lá há muito tempo, tanto que a causa da morte de Mary não pôde ser determinada. Após extensos testes de DNA, os ossos foram finalmente identificados como sendo de Mary. Ela havia ficado presa entre as 2 paredes por 2 anos. Ao verificar o sótão, a polícia encontrou um assoalho quebrado exatamente acima do local onde ela caiu. Deduziram que ela deve ter entrado no sótão e escorregado pela parede, ficando presa nesse espaço minúsculo. O local era como uma câmara do silêncio, onde ela ficou presa, incapaz de mover-se 1 centímetro para frente ou para trás. Presume-se que ela tenha sucumbido à desidratação. Essa história é absolutamente horrível e perturbadora. É terrível pensar em ficar preso em um espaço onde não se pode se mover nem gritar por socorro, sabendo que talvez nunca seja descoberto. Que Mary e todas as vítimas descansem em paz. Horror extremo. A agonia inimaginável de Giles Corey. Nos julgamentos das bruxas de Salem, desafiando a morte com sua coragem implacável. Giles Corey. Os julgamentos das bruxas de Salem foram um evento horrendo, no qual inúmeras pessoas foram acusadas de bruxaria, o que era punível com a morte naquela época. Superstições terríveis corriam soltas e provocavam mortes injustas. Giles Corey, um homem com 71 anos, quando foi acusado de bruxaria, recusou-se a ceder ao processo legal e não se declarou culpado nem inocente das acusações contra ele, as quais ele achava ridículas. Havia uma lei para isso. Se alguém não permitisse a realização de um julgamento, seria submetido ao esmagamento. Foi isso que Giles Corey enfrentou, deitado nu no chão, com uma tábua de madeira sobre ele e pedras empilhadas lentamente, esmagando-o. O tempo passava e mais pedras eram adicionadas, o peso aumentando tanto que, em um determinado momento, sua língua saltou para fora de sua boca e teve que ser forçada de volta. Sempre que lhe pediam para se declarar, ele simplesmente dizia: mais peso. Após 2 dias de tortura, Giles sucumbiu e morreu. Acredita-se que suas últimas palavras foram: mais peso. O martírio implacável de Balthazar Gerard, um retrato sombrio de assassinato e tortura no século XVI. Balthazar Gerard. Assassinos raramente são vistos com simpatia. Balthazar Gerard
foi responsável pelo ato de assassinato a tiros do revolucionário holandês Guilherme, o Taciturno, em 1584. Baltazar foi levado perante magistrados, onde não demonstrou nenhum remorso pelo que havia feito. Sem sequer tentar mentir para encobrir seus rastros, ele foi condenado à morte por tortura. Baltazar foi amarrado a um poste e espancado sem piedade durante a noite. Seus pés e mãos eram amarrados juntos para tornar o sono impossível. Dia após dia, ele era amarrado ao poste. Pesos de 136 quilos eram pendurados em seus dedões dos pés e deixados lá por meia hora. Sapatos apertados feitos de pele de cachorro, muito pequenos para seus pés, eram forçados e mantidos sobre o fogo. Os sapatos se contraíam firmemente e esmagavam seus pés em tocos inúteis. Esses sapatos foram arrancados com violência, arrancando sua carne junto. Suas axilas foram marcadas a ferro quente e gordura de bacon escaldante foi derramada por todo o seu corpo. Em seguida, pregos foram martelados entre a carne e as unhas de suas mãos e pés. Disse que Baltazar permaneceu calmo durante sua tortura e morreu dias após tudo ter começado. O racismo pode inspirar atrocidades horríveis, tragédia evitável, a perigosa jornada de Anna Uskiver na tradição da Epifania. Este vídeo começa em 19 de janeiro de 2022, na Vila de Vira, localizada ao sul de São Petersburgo, na região de Leningrado, Rússia. Naquela noite fria de quarta-feira, Anna Uskiver, uma advogada de 41 anos de São Petersburgo, decidiu participar da tradição anual da Epifania. A tradição da Epifania é uma prática cristã em que os fiéis se banham em água acreditada possuir propriedades especiais de cura. Naquele ano, Anna decidiu fazê-lo no perigoso rio Aldesh, localizado na parte sudoeste de Leningrado. Esse rio é perigoso devido à sua correnteza excepcionalmente forte, que tira vidas todos os anos, incluindo pessoas desprevenidas durante a temporada de verão. Como Anna já vinha participando da tradição da Epifania anualmente há vários anos, era algo com o qual ela se sentia muito à vontade. Naquela noite de quarta-feira, apesar da temperatura do ar estar em torno de -5 degrees Celsius, 5 que Anna usava um maiô preto de uma peça e foi vista fazendo o sinal da cruz antes de pular diretamente em um buraco retangular que havia sido cortado no espesso gelo. Ao redor do buraco não havia boa iluminação, corrimãos ou corda de segurança. No mesmo dia, um buraco seguro no gelo foi criado no rio Ordesh, perto da Vila de Vira. Naquele buraco, havia equipes de resgate, uma ambulância e uma estrutura de madeira com degraus para ajudar as pessoas a entrar e sair da água. Assim que Anna submergiu, ela foi rapidamente arrastada pela intensa correnteza do rio, desaparecendo nas águas escuras abaixo. As pessoas na superfície logo perceberam que algo havia dado terrivelmente errado. Enquanto seus filhos choravam, o marido de Anna mergulhou desesperadamente para tentar resgatá-la, mas devido à água turva e ao fundo lamacento, ela não pôde ser encontrada. Serviços de emergência foram chamados e uma equipe de resgate, incluindo mergulhadores, foi enviada ao local, mas eles também não conseguiram encontrá-la. Nos dias seguintes, apesar das buscas repetidas por mergulhadores e equipes de resgate estaduais, nada foi encontrado até que, 11 dias depois, voluntários com drones subaquáticos localizaram um corpo a 1 quilômetro de distância do buraco no gelo. O marido dela foi chamado e confirmou seu pior pesadelo. Era Anna. Isso foi uma tragédia absolutamente evitável e deixou 2 filhos sem a mãe. Enquanto autoridades russas advertiram outras pessoas a não repetirem suas ações, Alexander Zoyev, chefe do Serviço de Resgate de Emergência, criticou a colocação do buraco no gelo em um ponto onde o rio tinha uma corrente forte e a falta de medidas de segurança. O horror oculto, a chocante agonia de Hiroshi Ouchi e o mito da segurança nuclear japonesa. Hiroshi Ouchi era um trabalhador nuclear no Japão que enfrentou uma espécie de risco ocupacional. Ele foi exposto a quantidades tremendas de radiação, a ponto de sua pele começar a se desprender lentamente de seu corpo. Seus cromossomos foram completamente destruídos pela radiação e seu corpo estava se deteriorando. Ele havia sido exposto a níveis de radiação mais de 2 vezes superiores ao necessário para matar alguém. Após uma semana de tratamento, Hiroshi suplicou para morrer.
Após 10 dias, ele não conseguia mais se comunicar. Acredita-se que ele tenha sido mantido vivo por curiosidade científica mórbida, sendo mantido vivo por cerca de 3 meses e até mesmo ressuscitado quando seu coração parava. Sua morte foi uma tortura absoluta e expôs o mito da segurança nuclear no Japão. Conto trágico de coragem e perda. Um relato comovente do Parque Nacional de Yellowstone. David Allen Kirwan e um amigo estavam visitando o Parque Nacional de Yellowstone. O amigo de David trouxe um cachorro que adorava outros cachorros, gostava de mergulhar na água e nadar. No entanto, Yellowstone, com suas piscinas de água, às vezes com temperaturas superiores a 200 graus Fahrenheit, não é um lugar adequado para nadar. O cachorro, chamado Muse, pulou do carro e correu para uma piscina de água próxima, pulando dentro dela. O cachorro imediatamente começou a ganir de dor, e apesar dos avisos de outros visitantes do parque para que não o seguisse, David correu atrás de Muse. Ele nadou para alcançar o cachorro em aflição, mas o calor intenso o impediu de resgatar Muse. David acabou envolto em chamas quando foi retirado da piscina. Ele ficou completamente cego e sofreu queimaduras graves de 3º grau por todo o corpo. Um visitante do parque tentou ajudar ao remover um dos sapatos de David, mas a carne dele se desprendeu junto. Mais tarde, David reconheceu a imprudência de suas ações e questionou a gravidade de seus ferimentos. Infelizmente, seus ferimentos eram tão graves que ele não resistiu e faleceu no hospital na manhã seguinte. Infelizmente, Muse também não sobreviveu. Em resumo, durante uma visita ao Parque Nacional de Yellowstone, David Allen Kirwan e um amigo se depararam com um incidente trágico envolvendo um cachorro chamado Muse. Apesar dos avisos e das perigosas piscinas termais, Muse pulou em uma delas, levando David a ir atrás do cachorro. Sua tentativa de resgatar o cachorro resultou em ferimentos graves e tanto David quanto o cachorro acabaram perdendo suas vidas. Jesse Combs, a coragem veloz e o legado supersônico. É difícil compreender a ideia de viajar a uma velocidade incrível de 500 milhas por hora, 500 quilômetros por hora, mas para Jesse Combs, isso era uma experiência rotineira. Nascida em Dakota do Sul, Jesse tinha uma grande paixão por carros. Após se formar na faculdade em 1998, ela seguiu uma carreira na indústria automotiva e de motores a diesel. Suas habilidades impressionantes ao volante a levaram a estabelecer um recorde de velocidade em terra para mulheres em 2013 e em 2016 ela quebrou seu próprio recorde, ganhando o apelido de a mulher mais rápida sobre 4 rodas. Jesse também co-apresentou o popular programa de TV Spike TV, Extreme 4x4, 4x4 por mais de 90 episódios, de 2005 a 2009. 2005 a 2009. Ela teve um desempenho excepcional em tudo o que decidiu fazer. Em 27 de agosto de 2019, Jesse tinha como objetivo quebrar o recorde de velocidade em terra de 500 e 12 milhas por hora estabelecido por Kitty O'Neill em 1976, no deserto Alvord, no sudeste do Oregon. Ela entrou em um carro a jato de 56 pés e 52.000 mil cavalos de potência chamado North American Eagle Supersonic Challenger. Apesar de várias tentativas anteriores fracassadas, Jesse estava determinada a fazer história naquele dia. As imagens de vídeo capturaram seu carro dirigindo a uma velocidade impressionante, deixando para trás uma nuvem de poeira. No entanto, segundos depois, o carro explodiu em chamas. O acidente foi tão grave que o veículo ficou completamente irreconhecível. Nada pôde ser feito para salvar Jesse. Após uma investigação, foi revelado que a montagem da roda dianteira colapsou enquanto Jesse se aproximava de uma velocidade de 523 milhas por hora. Apesar da tragédia, foi descoberto que Jesse havia quebrado o recorde. O livro Guinness dos Records concedeu póstumamente a ela o título de a mulher mais rápida do mundo, honrando seu legado como uma pilota de corrida realizada e uma pioneira em seu campo. Prepare-se para uma experiência aterradora e horrenda. Bem-vindo ao O Horror que Virá, o canal que vai te levar a um mundo sombrio e desconhecido. Mas cuidado, uma vez que você entre nesse universo assustador, não há como escapar.
Junte-se a nós e desvende os mistérios mais obscuros. Mergulhe nas histórias. Não perca tempo. Inscreva-se agora no O Horror que Virá e faça parte de uma comunidade de corajosos exploradores do desconhecido. Esteja preparado para enfrentar seus maiores medos e descobrir o que se esconde nas sombras. Mas lembre-se, uma vez que você entre nesse mundo, não há como voltar atrás. Então, você está pronto para encarar o terror de frente? Clique no botão de inscrição e embarque nessa jornada assustadora. O horror que virá espera por você. Prepare-se para o que está por vir.